Números 21, versículo 4. Abra comigo a sua Bíblia. Pastor Evander, obrigado por me confiar esse altar. A Ângela também, pelo carinho, pela amizade. Eu entendo que não é algo simples, é convidar alguém de fora para estar aqui. Fico muito honrado pelo privilégio. Pastor Domingos, que esteve aqui também. O Isaac, que pregou no outro dia. Depois eu quero pegar o link para assistir um pouco da mensagem. Eu queria rapidamente cantar com você a primeira estrofe do louvor Não Pare, que a gente cantou ainda agora aqui. A gente cantou a outra parte. É só dar o tom. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Filho, eu vou te honrar. Eu nem ia falar sobre isso não, mas quando o pessoal do LC21 cantou esse louvor, Números 21, versículo 4 em diante. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou desanimado no caminho. Outra versão vai dizer, o povo desanimou, ou por causa do caminho, o povo desfaleceu. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos no deserto, onde não há pão e não há água? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas e abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos dos filhos de Israel naquele dia. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente, põe sobre a haste, e será que todo aquele que for mordido e mirar e olhar para ela, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre a haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Tem um texto que eu quero deixar para vocês, João capítulo 3:16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas um pouco antes disso, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim, assim como Moisés exaltou a serpente, levantou, ergueu a serpente no meio do deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja exaltado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós entramos em João 3,16, que faz todo sentido para o nosso coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, fala conosco aqui nessa noite. Libera o ambiente, Senhor. Quebra toda distração, seja ela de ordem física, espiritual, preocupação, que corpo, alma e espírito agora estejam alinhados debaixo da autoridade do céu e da palavra. Que possamos sair daqui impulsionados, Senhor, acelerados como uma flecha, Senhor, esticada que acerte o alvo e cumpramos a missão. Todo espírito de depressão, de desânimo, Senhor, de quem quer retroceder, largar as redes, parar, que seja
quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Que saiamos daqui livres, sem nenhum peso, nada que nos impeça para correr a carreira que a nós é proposta, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Gente, está chegando a época do Natal, está terminando o ano. E eu não sei quanto a você, mas para mim, esse ano de 2019, ele voou, passou muito rápido. Para mim, foi um ano de muita coisa nova, de muita transição. E dentro de alguns dias a gente vai olhar na cidade, na cultura, vamos sair na rua. Hoje me disseram que aqui em Petrópolis tem as luzes do Natal, que são acesas para celebrar essa data tão especial. A gente vai começar a experimentar algo diferente. A atmosfera vai mudar, as pessoas ficam nessa época um pouco mais generosas, sensíveis, as famílias se reúnem ao longo do Natal, na mídia as propagandas mudam, no supermercado quando você for, muita coisa diferente acontece e na igreja também nós vamos celebrar um pouco mais. Lá em Belém, nós na época do Natal trabalhamos muito, porque tudo aquilo que tem a ver com Jesus é nosso e pertence à igreja. Não importa o que o comércio diga, a cultura diga, qual seja a aplicação que eles deem a isso, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e nós vamos remir e usar tudo isso para impactar a nossa cidade, impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para mim, na nossa casa, nós temos uma tradição de Natal. Hoje, lá no nosso bate-papo, na mesa redonda, o pastor Carlito falou um pouco sobre algo que ele gosta de fazer, que é assistir um filme de vez em quando. E na nossa casa, na época do Natal, nós sempre paramos para assistir alguns filmes com as crianças da época do Natal, da história, para transmitir para eles um pouco dessa fé. Mas eu sempre paro para ver algumas coisas da cultura também. E ano retrasado eu assisti um filme que falou muito comigo, chamado A Felicidade Não Se Compra. Você depois, se quiser, é um filme muito antigo, um filme americano. E nesse filme ele conta a história de um homem chamado Jorge. E o Jorge era um homem normal, tranquilo, cumpria suas funções na sociedade, um cara bacana. E conta a história que o Jorge passa por um momento muito difícil. E ele fica desanimado, fica desgostoso da vida. E ele começa a querer desistir da sua jornada, do seu propósito, da sua missão. E chega um momento que ele tenta tirar a sua própria vida. E a história conta no filme que um grupo de amigos, graças a Deus pelos amigos que Deus coloca na nossa jornada. Graças a Deus pela vida do Carlito, que é um precioso amigo. Graças a Deus pela vida do Evander, que é uma pessoa preciosa que Deus colocou na minha vida. Graças a Deus por alguém que arrastou, carregou, trouxe você para a igreja, seu líder de célula, seu discipulador, alguém que se importa com você. Quando você não presta para ninguém, você presta para Deus e para esse líder que Deus colocou sobre a tua vida, porque tem gente que carrega. Tem gente que nos inspira, gente que nos levanta ao longo da trajetória. E no filme, esse grupo de amigos tenta fazer tudo para levantar a fé e o espírito do Jorge, e eles não conseguem. No fim da história, mais ou menos no finalzinho, não conseguindo animar, inspirar o Jorge, no filme, eles dobram os joelhos e eles começam a orar. E o filme conta que aquela oração que eles fazem, ela toca o céu. E eu gosto disso nessa noite, porque a nossa oração, a oração feita nesse lugar, ela toca o céu, ela já chegou no céu, ela já está sendo respondida pelo céu em direção às nossas vidas. Toda oração que é feita na presença de Deus, ela gera uma reação. E nesse filme, obviamente, é uma fantasia, uma ficção. Não é dessa forma que acontece. A oração chega lá em cima e um anjo, que é o chefe dos anjos, ele chama um anjo iniciante, um anjo principiante, e ele chama esse anjo e diz: olha, tu quer ganhar as tuas asas? Nós vamos te passar por um processo de inicialização, e tu está vendo o Jorge lá embaixo? Nós vamos te enviar até o Jorge, e se a tua missão der certo e o Jorge voltar a ter felicidade, então tu ganha as asas. Se o Jorge não levantar e não conseguir voltar ao estado anterior, você não vai ganhar as asas. E na história do filme, o anjo iniciante olha para o anjo maior, que controla todos aqueles, uma ficção lá no céu, e ele diz: mas qual é o problema do Jorge? O Jorge está com uma enfermidade, o Jorge está com uma doença, o Jorge teve um acidente grave, ele está internado na UTI. E aí o anjo superior vira para ele e fala: muito pior do que tudo isso, o Jorge está desanimado. Porque pior do que a enfermidade, pior do que a impossibilidade, gente, é o desânimo. E o diabo sabe muito bem disso. O nosso inimigo sabe que a derrota não se consuma do lado de fora, mas a derrota verdadeira se consuma do lado de dentro, no coração, nas emoções.
É por isso que em Números capítulo 21, o mesmo povo que saiu do Egito, o mesmo povo que viu o agir de Deus, que viu o poder de Deus se manifestar, é o povo agora que no meio da trajetória, versículo 4, a Bíblia diz, porém tornou-se o povo desanimado ao longo do caminho. Sempre que existe um espírito de desânimo permanente, de espírito continuado, é aquele desânimo que vem na nossa vida, ele arma tenda no nosso coração, e a gente não sabe de onde veio, para onde vai, mas aquilo agora habita e a gente não consegue reagir, colocar para fora. É esse tipo de desânimo que eu estou falando. Não é aquele desânimo que vem de vez em quando, que é normal. Todo mundo tem dia que não está bem, que não se sente bem, que não quer sorrir, que não quer celebrar. Não é esse tipo de desânimo que eu estou falando. É aquele que continua, é aquele que permanece, é aquele que te impede de romper, seguir à frente, cumprir os propósitos e os planos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E nessa história que nós lemos aqui nessa noite, a Bíblia diz que esse tipo de atmosfera e de ambiente começou a atrair a morte. Começou a atrair serpentes que se infiltraram no meio do povo, e agora muitos pararam a trajetória, muitos desanimaram, ao ponto do povo murmurar e questionar a Deus e a Moisés. Esse texto aqui ele é tão interessante, porque a Bíblia diz que o povo ficou desanimado, o povo de Deus. Não era outro povo, não era um povo ímpio, não era um povo de fora, era um povo separado, um povo escolhido para um propósito específico de Deus, porque é possível quem é chamado por Deus ficar desanimado ao longo da jornada. É possível quem é vocacionado e separado pelo Senhor ser atingido por algumas flechas e passar por momentos como esses aqui que nós estamos vendo. E quando se passa por um momento, uma estação de desânimo, geralmente se sente vergonha, medo de se revelar. Ninguém chegou aqui ao longo dessa conferência. Eu pergunto para você, esse período de 3 dias tem abençoado a sua vida? Tem tocado o seu coração? Tem impulsionado você para crer em coisas maiores? Quando a gente chega na igreja, no início do culto, aqui foi dito, olha, cumprimente quem está perto de você, dê um abraço. E é tão bonito quando a gente vê a igreja se misturando, se abraçando, sorrindo, aquele barulho de comunhão. Mas eu duvido que alguém tenha olhado para você e quando essa pessoa disse, como é que está o seu dia? Você disse para ela, meu dia está uma porcaria. Eu não consigo romper, não tenho perspectiva, está péssimo, está ruim, estou pensando em desistir. Não é isso que a gente faz, porque nós ignoramos, escondemos e ocultamos esse tipo de sentimento. É o desânimo prolongado, é aquela tristeza permanente que habita no nosso coração. Mas eu creio que Deus te trouxe, te separou para esses dias, para eliminar todo o desânimo em nome do Senhor Jesus e voltar cheio da presença de Deus para casa. Eu creio que Ele nos separou aqui e nos congregou esses 3 dias para um propósito muito especial. O que causa esse tipo de sentimento no nosso coração? Aqui em Números 21, o povo ficou desanimado primeiro por causa dos porquês de Deus. Eles não entendiam por que tinha que ser daquele jeito, por que eles tinham que andar pelo meio do deserto. Não entenderam o caminho que Deus havia levado. Deus agora separa, Deus agora liberta esse povo e eles se encontram no meio do deserto. Não entenderam a espera e o tempo que Deus estava submetendo essa nação. E quando nós passamos por períodos de desânimo, a primeira coisa que a gente faz é começar a comparar aquilo que nós planejamos e envisionamos com aquilo que nós estamos passando na atualidade. A gente começa a comparar aquilo que deveria ser de acordo com a nossa ótica e o caminho que Deus começa a nos levar, e isso começa a gerar desânimo, descontentamento no nosso coração. É quando nós colocamos frente a frente o ideal e o atual. Quando nós confrontamos o planejado e o realizado, aquilo que nós sonhamos para a nossa vida e o que está acontecendo atualmente. E deixa eu dizer algo bom para você que traz alegria ao nosso coração. Nós não devemos apenas comparar o local aonde nós estamos ou gostaríamos de estar, mas a melhor parte da vida é quando nós comparamos de onde Deus já nos tirou e aonde você chegou hoje e o que Ele já realizou na sua vida. É quando a gente olha para trás e ao invés de murmurar com aquilo que ainda não aconteceu, a gente olha e diz, olha o que eu era e olha o que eu sou hoje, olha onde eu estive e olha para onde eu estou indo. Será que existe alguém aqui nessa noite capaz de levantar a mão e agradecer a Deus? Lembre de onde você começou, lembre de onde Deus já te tirou, lembre como Ele já abençoou, como Ele já guardou a sua vida. Quem lembra de onde veio tem combustível para olhar para frente e chegar no destino que Deus preparou para a sua vida, e nós só fazemos isso reconhecendo aonde nós estávamos e aonde Deus já nos trouxe nesse
nesse momento? Tem alguém aqui feliz pelo que Deus tem feito, mesmo nesse ambiente tão adverso, que pode celebrar o Senhor dizendo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel na minha vida. Se eu falho, Ele é fiel. Se eu acerto, Ele é fiel. Se vem rápido, Ele é fiel. Se demora, Ele continua sendo fiel. Se vem como eu planejei, Ele é fiel. Se ainda não chegou, Ele está no trono, Ele governa a humanidade, Ele continua sendo fiel na minha vida. Olha onde você já chegou nessa noite. Você tem uma família, você tem a salvação, você tem a vida eterna, você é cheio do Espírito Santo. O nosso Deus, Ele é fiel em todo tempo. Todo tempo Ele é fiel. Então compare de onde Deus te tirou e o local aonde Deus está te levando. Porque o desânimo quer furtar a gente de poder reconhecer tudo aquilo que Deus fez. Geralmente o desânimo, ele nos leva a querer gerar fruto fora da estação certa. Por toda a Bíblia nós percebemos que o tempo separa a semente e o fruto. Já percebeu isso? O livro de Salmos, a Bíblia diz, enquanto a terra existir, existirá semente, tempo e colheita. Diga comigo, semente, tempo, colheita. O que separa a semente da colheita? O tempo. Por toda a Bíblia acontece dessa forma. Semente, tempo, fruto. Semente, tempo, promessa. Semente, tempo, cumprimento profético. Quando uma mulher engravida, quem já teve filho, a primeira coisa que ela faz é um exame morfológico. Ela chega lá, ela descobre, ela suspeita que ela está grávida. Por quê? Porque a semente foi gerada no seu ventre. A criança nasce automaticamente? Não. Ela vai lá e agora a obstetra dá uma olhadinha, faz o exame todo e diz para ela, olha, tem uma data determinada, a criança vai nascer, mas entre a geração da semente e a chegada do fruto existe um processo, existe o tempo que nós somos submetidos, porque tudo na Bíblia acontece de acordo com essa prática. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem uma estação certa dada por Deus. É por isso que ele diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se conseguir colocar aqui na mídia, coloque para mim, está demorando de vez em quando, a bênção não chega, o romper, a alegria não rompe no nosso coração, mas olha esse texto, eu quero ministrar ele ao seu coração e à sua alma, e não nos cansemos de fazer o bem, porque é o tempo certo, não é o seu tempo, não é o tempo que a gente planeja, existe o tempo certo de Deus, e chega lá quem não desiste, quem não desfalece ao longo do caminho. Por isso diga para quem está perto de você, não desista, porque existe a estação certa que Deus determinou. Salmo 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não para, não se detém no caminho dos ímpios, não assenta na rota dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, que dá o seu fruto, olha aí, no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo aquilo que ele fizer prosperará, louvado seja o nome do Senhor. É o tempo certo de Deus. A estação que Deus reserva para que tudo venha acontecer na nossa vida. Então escute o que a palavra está dizendo. A gente se desanima quando tenta forçar o fruto fora do tempo, porque tudo acontece na plenitude, no tempo de Deus. Gálatas diz assim, na plenitude do tempo enviou Deus, Jesus o seu Filho, para salvar toda a humanidade. No livro de Atos, e cumprido o dia de Pentecoste, não foi uma estação antes, não foi uma estação depois, no tempo certo, a Bíblia diz, estavam todos reunidos em um só coração, no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu, o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, mas se cumpriu o dia de Pentecoste. João capítulo 5, no tanque de Betesda, todo mundo esperando lá, e a cura não acontecia para quem tocasse água quando queria, para quem caísse dentro do tanque na hora que desejasse, mas tinha um momento que o anjo passava, sacudia a água, o tempo de Deus, a estação de Deus, o kairós de Deus, e o primeiro que respondesse com fé e iniciativa era curado. Eu sou o primeiro a responder. Cadê o segundo e o terceiro que respondem ao chamado e ao tempo de Deus? O tempo determinado. O tempo que Deus estabelece para que tudo aquilo venha a acontecer, mas não adianta querer forçar o fruto fora do tempo. Quem está entendendo, dê um brado de glória a Deus bem forte. Outro sintoma de desânimo, perda de visão. Não se sabe mais para onde vai, o que fazer. Houve um imprevisto no casamento, houve um imprevisto na família, houve um imprevisto com o filho, na saúde, e agora a pessoa perde o caminho, não sabe mais o que fazer, e agora a tristeza, a depressão chega, não vai embora. Isso é o desânimo, e tem que ser diagnosticado. E nós vamos orar aqui, o Espírito Santo já está curando, já está tocando o coração de gente aqui, ele vai repreender todo o desânimo aqui nessa noite. Desânimo gera perda de entusiasmo.
sobre Deus, sobre a vida, sobre a igreja, sobre a missão que Ele te separou, sobre o propósito. A pessoa era entusiasmada e apaixonada por algo, e agora o fogo se apagou. Ela não tem mais alegria em servir a Deus. O desânimo gera isolamento. E é o que o diabo quer fazer. Quer afastar você das pessoas, da família, da igreja, da sua célula, das pessoas que podem ajudar você. A estratégia do inferno nunca mudou. É separar e destruir, dividir e destruir. Ele quer colocar você tão longe de quem possa te resgatar, de amigos que possam cobrir a sua alma. E ele sempre vai agir dessa mesma forma. Guarde isso no seu coração. Quando menos dá vontade de vir, é quando eu mais preciso estar presente. Quando menos dá vontade, quando eu menos tenho motivos para vir para a igreja, é o dia que eu mais preciso estar na casa do meu Deus. Quando eu menos tenho motivos de levantar minha mão, abrir a minha boca e adorar o meu Deus, é quando eu mais preciso estar presente na célula, debaixo da minha liderança, cuidar da minha alma. É quando eu menos sinto vontade de adorar a Deus, é o momento que o sobrenatural acontece. São nesses momentos que Deus anima a nossa alma. O desânimo afeta até a forma que nós falamos. Você percebeu em Números 21? Que agora o povo murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra Deus. Nossas palavras ficam encharcadas de um sentimento negativo. Nada dá certo, nada vai para frente. O país não vai para frente, a igreja não vai para frente. Aquele espírito de autocomiseração que às vezes cerca a nossa alma. E uma das piores coisas que pode acontecer na vida do cristão é esse tipo de espírito negativo. Quando os espias chegam na terra prometida, os 12, já percebeu que 10 olharam para a impossibilidade que Deus havia dito que ia resolver e disseram, é verdade. Tem tudo aquilo que Deus disse que teria. A terra é boa, emana leite e mel, uma terra fantástica para se viver, só que nós nunca vamos entrar lá. Tem gigantes na terra, tem fortificações na terra, e a Bíblia diz que 2 aqui do outro lado começaram a olhar e disseram, é verdade, tem muita coisa difícil, mas se Deus disse que vai acontecer, nós vamos para cima, vamos conquistar. E aqui nesse texto, é uma das raras vezes onde os 2 lados estavam certos. Porque quem disse que não ia entrar, não entrou. E quem disse que ia entrar, entrou. Moral da história, nos momentos de adversidade, aquilo que sai da sua boca tem impacto no que acontece fora da sua vida, e na sua jornada, e na sua trajetória. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Levante sua mão para o céu, diga eu sou forte em nome do Senhor Jesus. Deus está contigo ao longo dessa jornada e você é forte ao longo dessa jornada. Isso marca tanto que esses 2 espias aqui, os únicos que olharam e disseram assim, olha, é possível. Qual é o nome deles? Quem sabe? Josué e Calebe. A gente apresenta criança o tempo todo na igreja. Eu nunca apresentei uma criança com o nome dos outros 10 espias. Tem alguém que sabe o nome dos outros 10 espias? Alguém sabe? Agora, quem sabe o nome dos 2 que disseram, vai dar certo, nós vamos conseguir. A maioria disse, não, é impossível, nós não vamos chegar, porque ninguém se interessa com gente negativa. Ninguém quer estar perto de gente que só demove você, destrói você, desconstrói você. Uma âncora que a gente tem que carregar, nada vai para frente, nada dá certo. Agora a gente ama estar perto de gente que nos eleva, que nos leva para o próximo nível, que constrói a nossa vida, que edifica a nossa fé, que nos faz querer chegar mais longe. E esse é o princípio aqui desse texto. Eu estava ali sentado, eu ia ministrar sobre outra parte, mas eu ministrei essa mensagem há pouco tempo lá em Belém do Pará, e no meio da mensagem o Espírito Santo colocou algo no meu coração, e eu quero ministrar sobre a tua vida. Não tem nada a ver com a sequência da mensagem, mas se você puder, levante sua mão direita para o céu, se você crê nisso rapidamente. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida, com toda a fé que existe no meu coração, com muito temor, mas com muita autoridade no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós agora nos levantamos contra todo negativismo, toda indiferença, toda desesperança, todo medo, toda frustração, toda traição, toda depressão, toda amargura, todo isolamento, todo pensamento de parar, todo pensamento de desistir, todo pensamento de tirar a própria vida, e declaramos nessa noite, o nosso Deus é maior, e eu ministro nova fé, nova esperança, nova confiança, nova autoestima, nova determinação, novo zelo, novo entusiasmo. Seja cheio de ânimo nessa noite, boa medida, abundante, recalcado, transbordante ânimo. Seja batizado com ânimo e seja renovado em nome do Senhor Jesus, com ânimo, e dê um brado de glória a Deus. Se você crê que Deus tem ânimo para te dar. Tem gente na galeria que crê que Deus tem ânimo, dê um brado de glória a Deus lá em cima.
Aqui no meu lado direito, quem crê que Deus tem ânimo, dê um brado de glória a Deus, diga glória a Deus. Aqui na esquerda, quem crê que Deus tem o melhor para a tua vida nessa estação, celebra Ele. Ânimo, ânimo. Seja animado ao longo dessa jornada. Seja tocado pela presença do Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui celebrando, tem gente dizendo, esse povo é um bando de louco. As cobras estão sendo repreendidas, a morte está saindo agora, a depressão está sendo repreendida. Eu sinto e eu escuto no mundo espiritual o som da cabeça da serpente sendo esmagada agora. Ela vai se rebater, mas ela vai sair em nome do Senhor Jesus, porque o ânimo do céu enche esse ambiente nessa noite. Ânimo. Teu Deus é maior, meu irmão. Teu Deus é maior. Olha para o tamanho do teu Deus. Maior do que a tua impossibilidade, maior do que a tua enfermidade, maior do que as tuas dívidas e teus problemas financeiros, maior do que a dificuldade no teu casamento. O teu Deus é maior. Teu Deus não é uma imagem carregada pelas mãos dos homens, Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Teu Deus é maior. Tem aqui 50 pessoas que creem que Deus é maior? 50? Hein? 100 pessoas que creem que o teu Deus é maior? 150 que creem que Deus é poderoso para mudar qualquer história? Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Prostrado não é o seu lugar. Caído não é o seu destino. Depressivo não é o seu futuro. Teu Deus é maior do que a calúnia. Teu Deus é maior. Teu Deus é maior. Aleluia. Se você está desanimado, continuamente, desânimo prolongado, em nome de Jesus, nessa noite, não minimize, busque ajuda. Busque ajuda, sabe? Procure os pastores, procure os líderes, procure gente. Pastor, estou desanimado, não consigo mais parar, não consigo sair, não consigo reagir. Tem ajuda aqui nessa noite para a tua vida e para a tua alma. Pastores, líderes, pessoas mais experientes, gente que já esteve lá e saiu para contar a história. Hoje eu estou muito bem, eu posso ajudar você, mas amanhã eu vou precisar da sua oração. Então a gente vai abençoando, vai orando um pelo outro. A bênção vai sendo dividida, vai sendo transferida por toda a congregação, porque nós precisamos fazer isso. Buscar ajuda, pedir oração. Sermos levantados pela vida de alguém. Tem alguém aqui que já esteve extremamente desanimado numa estação agora recente da vida? Levante a mão. Hein? Não sinta a vontade de Deus. Não sinta alegria. 3 palavrinhas só. Deus, eu aprendi de cor. Deus é... Na Assembleia de Deus a gente canta assim, né? Aqui também. Deus é amor. Mas eu não estou sentindo amor hoje. Mas quem aqui já passou por uma estação dessa e Deus rompeu para acudir você no meio da sua necessidade? Construiu caminho sobre o deserto, ponte sobre as águas, apareceu, nem que seja no 45 do segundo tempo, para que você dissesse, não foi a minha mão, não foi a minha força, foi a mão de Deus que apareceu, porque o tamanho do teu Deus vai ser determinado pelo tamanho do problema que tira o seu ânimo. Se o teu Deus é um Deus pequenininho, que tudo tira você do equilíbrio, tudo tira você da paciência, então teu Deus é um Deus desse tamanho insignificante. Agora, se o teu Deus é um Deus grande, a Bíblia diz assim, vai se levantar o vento, a torrente vai bater contra ela, mas ela vai permanecer, porque está edificada sobre a rocha. Venha o que vier, você glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus, porque o teu Deus, Ele é maior. O tamanho, a grandeza do nosso Deus. No texto que eu li aqui, Israel ficou desanimada, porque eles compararam o inimigo consigo mesmo e não com o seu Deus. Eu sei nessa noite que você não pode, mas a pergunta que eu te faço, teu Deus pode? Hein? Eu sei que a dívida é maior do que você. Eu sei que a depressão, a enfermidade é maior, mas quem foi que disse para você que é o problema contra você e não o problema contra o teu Deus? Coloca o teu problema contra o teu Deus e deixa Ele agir na tua vida e trazer ânimo ao seu coração quando a gente coloca e mede as dificuldades de acordo com o Deus que nós servimos. Isso que eu estou pregando é algo tão profundo e tão interessante. Olha o que diz a Bíblia sobre a história de João Batista. A Bíblia diz, nascido do ventre de mulher, não teve ninguém depois de Jesus maior do que quem? João Batista. Esse homem, João Batista, um homem extraordinário, ele teve a revelação de quem Jesus era. Jesus, ele nasce, o coral de anjos anuncia a celebração, os sábios do Oriente vêm, a estrela anuncia o nascimento dele, ele cresce agora por um período, ninguém sabe exatamente quem ele é, onde ele está, até o dia que João está batizando no meio do deserto,
De repente, no meio da fila, chega uma silhueta de um galileu que chega na fila e ninguém anunciou, o céu não anunciou quem Jesus era, mas João Batista, revelado pelo Espírito, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve a compreensão de quem Jesus era antes de todo mundo. Aí ele vai até Jesus e fala: olha, não é justo que eu te batize, é tu que tem que me batizar. E Jesus vira para ele e fala: meu amigo, eu vou pedir que tu me batize para que se cumpram as Escrituras. João Batista tem a revelação de quem Jesus é. Agora o próprio Jesus revela para ele quem ele é. E como se isso não fosse o bastante, a Bíblia diz que os céus se abrem e agora o próprio Pai aparece e diz: esse aí é o meu filho, nele eu me comprazo, nele eu tenho muito prazer. Tem como ser mais específico do que isso? Ele recebe a revelação, Jesus fala, o Pai fala, e agora o Espírito Santo desce de forma visível, Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo lugar, declarando a glória de Jesus e quem ele era. João Batista recebe esse tipo de revelação, só que tem um detalhe. Alguns meses depois, ele é preso, ele é encarcerado, ele é colocado dentro da prisão, e agora ele está isolado, longe de todo mundo, e ele é tomado pelo espírito do desânimo. E o mesmo homem que teve a revelação de Jesus, que viu o Pai, que viu a glória, que viu o Filho dizer quem ele era, é um homem que chama os seus discípulos e diz assim: olha, procurem Jesus e perguntem se ele é o Messias ou se nós temos que esperar outro. Mas que história é essa? Não foi tu que viu ainda agora? Não foi tu que disse que ele era o Messias? Não foi tu que viu o céu se abrir, o Espírito Santo descer? Não foi tu que teve a revelação quem ele é? Qual é o elemento comum aqui em toda essa narrativa? É o desânimo. É o desânimo que faz a gente questionar tudo aquilo que Deus já afirmou acerca da nossa vida. A gente questiona no momento de desânimo. E a pergunta que fica é: será que foi o Espírito Santo mesmo que falou? Será que foi Deus que apareceu e revelou isso sobre a minha vida? Será que realmente esse é o propósito de Deus? Será que o que eu ouvi foi a voz do próprio Deus? João Batista começa a questionar tudo aquilo que Jesus havia dito, que o Pai havia revelado, e ele jamais teria questionado isso se ele não passasse por um momento de desânimo. Mas quando nós estamos desanimados, nós somos levados a questionar a nossa fé. E o desânimo quer levar a gente de volta para aquele local de onde nós já saímos, de onde Deus já nos tirou, do pecado. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O desânimo quer levar você de volta para aquilo que Deus já te abençoou, para que você tenha vencido, esteja no novo patamar. E eu tenho aprendido na minha vida, na minha jornada, e eu já concluo com isso, que antes do desânimo bater na minha porta, eu já glorifico e exalto e adoro o meu Deus todo o tempo. Sabe? Eu não espero o desânimo chegar para então me vestir de vestes de louvor e de gratidão, para eu ser reativo ao desânimo que eu tenho certeza que vai chegar na minha vida. Antes do desânimo chegar, eu já estou aqui dizendo: não há Deus como Jeová, não há Deus grande. No momento que eu não sei se foi Deus que falou ou não, em que a revelação de Deus é questionada na minha vida, a única coisa que eu sei é que o meu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Quando o desânimo bater na porta para entrar, quem vai abrir não são as minhas dúvidas, os meus questionamentos, é a adoração, e o ânimo que eu tenho no Senhor vai abrir e vai repelir todo o mal. O ânimo que eu tenho na presença de Deus. Eu tenho aprendido na minha curtíssima caminhada. Porque o desânimo, ele gera comparação. Ele tenta nos levar a gerar fruto fora de estação, perda de visão, de entusiasmo, de isolamento, espírito negativo. Mas eu estou muito feliz que você veio aqui nessa noite, nessa conferência, porque todos nós sairemos melhor do que chegamos, porque o Espírito Santo de Deus está aqui trazendo ânimo ao nosso coração. Igualzinho a história de Elias. Elias querendo a morte, Elias viu a glória de Deus, e agora perseguido por Jezabel, ele fica lá deitado dizendo: olha, não sou melhor do que os meus pais, eu mereço a morte. E Deus chega com ele e fala: é verdade, você está perseguido, você está numa situação difícil. E aí Deus revela para Elias um pouco de como nós resolvemos essa questão do desânimo, e eu concluo com isso. Olha o que Deus disse para Elias: Elias, tu está desanimado, querendo desistir, achando que o teu tempo e a tua estação terminou? Te levanta e vai ungir outras 3 pessoas. Te levanta e usa a unção que eu coloquei na tua vida. Quer sair do desânimo? Comece a animar alguém. Comece a ajudar alguém. Elias está no pior momento da vida dele, e Deus está dizendo: usa a unção que eu coloquei sobre a tua vida. Compartilha aquilo que eu já coloquei sobre a tua vida, para abençoar a vida de outras pessoas. E não vai ser mágica, não vai ser do dia para a noite. Vai ser no processo de animar e levantar e ungir outras pessoas, que o ânimo vai retornar à tua vida e à tua caminhada. Eu quero deixar um dever de casa para você, se o pastor Evander me permitir, nessa noite.
Porque quando a gente passa por desânimo, a gente acha que o mundo é só sobre nós. Eu olho para o meu umbigo, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, é tudo sobre mim. E Deus está dizendo nesse momento, quando você abrir um pouco mais o teu horizonte e usar o que eu te dei para abençoar a vida de outras pessoas, no processo meu Espírito vai animar a sua alma e o seu coração e as coisas vão começar a mudar. É quando a gente usa a graça e a unção que Deus já nos deu. Eu estou olhando aqui, gente, cheio de graça e de unção de Deus para algo específico. Cheio de graça. O Carlito é um homem usado por Deus para inspirar gerações. Um grande pregador. Eu sou pequenininho ainda, estou querendo chegar perto dele, perto do Evander. Mas quando ele usa o dom que Deus colocou sobre a vida dele, mesmo desanimado, porque pastor, como disse aqui o Carlito, não é super-homem. Não é todo dia. Tem dia que a última pessoa que quer vir para a igreja é o pastor e o líder. Mas a gente vem de qualquer jeito porque a gente entende. Eu estou usando a unção que Deus colocou sobre a minha vida e no processo eu vou inspirar pessoas e vou ser abençoado também. É nesse momento que nascem as melhores mensagens. É nesse momento que nascem as maiores canções. É nesse momento que nascem as maiores músicas. É naquele momento que a gente não tem nada para dar. E eu entendo, quando eu menos quero vir é quando eu venho, eu adoro, glorifico a Deus. E no processo eu vou sendo animado, abençoado por Deus, tocado pela presença do Espírito Santo. São nesses momentos. Quando eu ministro, de vez em quando lá em Belém, alguém chega e fala assim, pastor, a mensagem tocou tanto o meu coração, e eu não sei quantos pastores e líderes nós temos aqui, mas não é verdade, que geralmente quando a gente está no pior momento, é quando o nosso ministério mais transforma a vida de outras pessoas, é porque nós estamos compartilhando o dom que Deus nos deu. Então está desanimado? Ajude alguém, visite alguém, abrace alguém, sorria para alguém, faça uma surpresa para alguém. Pague um almoço para alguém, se não tiver ninguém para pagar o almoço, pague para mim amanhã, que eu vou ficar aqui e eu sento para almoçar juntamente com você. Sabe? Faça uma surpresa, alguma coisa diferente, e enquanto você fizer isso, eu creio, pela fé, em nome de Jesus, Ele vai te levantar e Ele vai te animar ao longo dessa jornada. Compartilhe a unção que Ele te deu. Compartilhe. Aqui em Números 21, Deus dá para Moisés um segredo muito interessante. Ele fala, Moisés, levanta essa serpente, e na medida que ela for erguida, quem olhar para ela vai ser curado. João capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz, importa que o Filho do Homem seja exaltado, seja levantado. Nós estamos aqui nessa noite, sabe para fazer o quê? Exaltar o Filho do Homem, glorificar o Filho do Homem. Ele está dizendo para Moisés, Moisés, quer ver uma transformação? Quer ver esse desânimo sair? Quer ver a morte sair do meio do arraial de Israel? Exalta, exalta. Deus está dizendo nessa noite, quer ver o desânimo sair do seu coração, da sua alma? Exalte o Filho do Homem. Glorifique o Filho do Homem. Nos piores momentos da vida, decida ser um adorador a Jesus, ao Filho do Homem. E ele manda, Moisés, manda o povo olhar para cima. Já olhou para cima hoje? Hein? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vai vir de um plano econômico, não vai vir do Paulo Guedes, não vai vir do presidente Bolsonaro, que Deus abençoe o governo dele. Meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quer vencer o desânimo? Compartilhe a unção que Deus já colocou sobre a tua vida. Exalte. Olhe para cima. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para o lugar certo. Procure no lugar certo. Quando você estiver desanimado, não procure no lugar errado. A ajuda não vai vir da autocomiseração. Não vai vir de se isolar num canto. A ajuda não vem de um novo relacionamento, não vem de uma nova iniciativa. Há coisas que só Jesus pode fazer pela nossa vida, quando nós exaltamos e glorificamos a Ele, e nós olhamos para Ele. Quando nós olhamos para Ele. E a gente tem que crer nisso. Porque tem gente que olha para o que a gente faz aqui na igreja e não crê. Tudo que é pregado e tudo que foi ministrado sobre esse púlpito, coloque em prática no outro dia, que Deus vai começar a abençoar a sua vida. Ou todo mundo aqui ficou louco? Ou numa quinta-feira, véspera de feriado, dia que inicia as luzes em Petrópolis, onde você poderia estar em qualquer lugar no meio da semana, esse grupo todo de gente veio aqui para a igreja porque não tinha lugar melhor para ir. Nós estamos aqui porque em algum momento da história, nós olhamos para Jesus, nós exaltamos o nome dele, dele recebemos palavras de vida eterna, salvação, a presença, o ânimo do Espírito Santo no nosso coração. Então coloque em prática, coloque em prática. Tudo aquilo que é ministrado, coloque em prática, porque é impossível olhar para Ele, exaltar a Ele,
magnificar o nome dele e continuar prostrado, desanimado e derrotado. É impossível. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Eu queria que você, se possível, desse um abraço em 2 pessoas. Mas aquele abraço de urso. Aquele abraço que você cerca assim e você sente o coração da pessoa bater. Isso. Que esse abraço gere cura agora. Seja o abraço de Jesus. Isso. Deus está restaurando agora, está repreendendo o desânimo. Pessoas estão sendo desatadas, liberadas. Famílias agora estão sendo libertadas para viver um novo tempo e uma nova época. Isso, abraço, sinta o coração dessa pessoa bater. Que esse abraço gere cura. Que esse abraço gere ânimo, gere alegria no coração de pessoas. Sinta, seja o abraço de Jesus. Isso. Eu olho para Jesus, o seu. Eu digo, Abba, Pai. Diga para ele, diz para ele, onde está o desânimo. Tem um corinho antigo que diz assim: conta para Jesus, onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Diga isso pro seu irmão agora, diga para ele: conta pra Jesus, onde é a sua dor. Olha para ele. Confia no Senhor, não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Já contou o problema no Instagram, no Facebook? Já contou um problema para o amigo, para a amiga? Agora conta para Jesus. Conta para ele. Conta para ele. Exalta o nome dele. Olha para ele, olha para ele. Olha para ele. Para Elias ele disse: compartilhe o dom que eu te dei, e no processo você vai ser animado. Para Moisés ele disse: exalte, exalte. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Se você não guardou nada dessa mensagem, guarde isso nessa noite. Olhe para Jesus e conta para Jesus. Conta para ele. É terapêutico, é libertador. O peso sai do nosso ombro. A gente se sente livre para pular, para exaltar, para glorificar. É algo diferente quando a gente conta para Jesus. A gente chora, a gente se quebranta, mas quando você se levanta um novo homem e uma nova mulher para fazer coisas diferentes e novas. A gente conta para Jesus. E por último, eu quero aqui deixar para você a minha sugestão. Quando a gente está triste, desanimado, a Bíblia diz assim: traga à mente aquilo que te traz esperança. Esperança. Diga comigo: aquela vez. Aquela vez. Pastor, o que é aquela vez? É aquela vez. Aquela lá em Teófilo Otoni. Aquela vez. Aquela lá em Puraquequara, interior do Amazonas, onde eu nasci. Aquela vez. Onde eu peguei pneumonia, nascido de 6 meses de idade, no interior do Amazonas, e não tinha, no interior, meu amigo, não tem médico, não tem hospital, a única coisa que tem é joelho no chão, boca no pó e oração, e aquela vez Deus estendeu a sua mão e Ele operou um milagre. Aquela vez, Carlito, lá em São José, não achava, e aquela vez, quem é que teve aquela vez? Você lembra aquela vez? Aquela vez que Ele estendeu as mãos, que Ele apareceu, que Ele rompeu,
que Ele te libertou, que Ele te curou, quando ninguém achava possível, Ele apareceu. O nome disso chama-se aquela vez. Lembre daquela vez e celebre o nome do Senhor. Olhe para Ele de acordo com aquela vez. Aquela vez. Aquela vez. Porque tem muita gente querendo uma palavra nova, um sinal novo, uma revelação nova, e Deus está dizendo: o que você está fazendo com aquela vez, com a revelação que eu já te dei e a graça que eu já coloquei sobre a tua vida? Aquela vez. Então lembre-se, está difícil, está apertado? Naquela vez, Ele foi contigo. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Já fui novo, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe qual é o nome disso? Aquela vez. Agora diga comigo, a próxima vez. Sabe qual é a próxima vez? É a tua fé te projetando para o teu futuro. É a tua fé crendo, no meio da minha impossibilidade, Deus vai abrir, Deus vai fazer alguma coisa. Agora o diabo não tem problema nenhum que você celebre aquela vez. Também não tem problema nenhum que você celebre a próxima vez com fé no coração. Portanto que ele diga: desta vez, game over. Terminou para você. Acabou. Você caiu e não vai se levantar. Você errou e não tem mais perdão. Ele não está nem aí se aquela vez Deus rompeu, se na próxima Deus vai romper. Mas a palavra dele para você hoje é: já era. Aquela vez Deus agiu, talvez na próxima vez ele haja, mas hoje não existe mais expectativa para você. Mas nós estamos aqui reunidos debaixo da graça do Espírito Santo para declarar aquela vez. Diga bem forte, aquela vez. Agora diga com toda a fé: desta vez. Bata o pé no chão, diga: desta vez que eu estou vivendo. E diga agora: todas as vezes o meu Deus permanece sendo fiel, louvado seja o nome dele. Aquela vez ele era fiel, dessa vez ele continua sendo fiel. Todas as vezes o nosso Deus, ele é fiel e continuará sendo. Deus não falhará para conosco. Então Deus me trouxe lá do outro lado do Brasil, de Belém do Pará, para curar todo desânimo crônico. Começando pelo meu coração, porque eu sou o primeiro a ouvir a mensagem que eu preciso. Papai que está aqui nessa noite, Ele está aqui, Jesus está aqui. Ele está aqui. Mamãe que está aqui hoje, seja animada, Jesus está aqui. Ele está aqui. Homem de negócio que está aqui sem saber como vai pagar as contas, porque o Brasil está na pior recessão dos últimos 100 anos. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E o que nós vamos fazer? Exaltar Ele. Olhar para Ele. Lembrar daquela vez. Declarar bênção sobre esta vez. E olhar para o alto e dizer: todas as vezes, meu Deus permanece sendo fiel. Aleluia. 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 De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém deu a vida por mim.